Fala galera que se liga no Cartola FC, vídeo de dicas para a rodada 2 do Cartola FC. Galera, vamos começar aqui já pelo goleiro, escolhendo aqui um goleiro que eu acho que é uma boa opção para essa rodada. Temos aqui ótimas opções como o Cássio, né, do Corinthians, que é um dos mais escalados aí para a rodada. Enfrenta o Avaí dentro de casa. O Corinthians que é muito forte dentro de casa, né, com o apoio da sua torcida. Foi bem já no primeiro jogo, ganhou do Botafogo fora. Então o Cássio é uma boa opção. Outra boa opção aqui também é o Jailson do América Mineiro. Enfrenta o Juventude dentro de casa. O Jailson tem sido um goleiro muito importante pro América, né? Fez algumas defesas importantes aí nos últimos jogos. Então pode ser uma boa opção aqui. Mas o goleiro do meu time vai ser aqui o João Ricardo do Ceará, tá? Por que o João Ricardo do Ceará? O Ceará tá muito bom ofensivamente, tem defendido muito bem também. Enfrenta o Botafogo, que não tem um poder ofensivo muito forte quanto os outros times, né? O Botafogo perdeu em casa aí seu primeiro jogo pro Corinthians, fez um gol, conseguiu fazer um gol mais de pênalti. Então assim, não tem um poder ofensivo muito forte. Então acredito que pode ser uma boa opção o goleiro do Ceará para fazer algumas defesas aí nesse jogo. O nosso primeiro lateral, vou colocar aqui um lateral um pouco diferente do que a galera tem escalado aí, né? Eu vou colocar aqui o Aderlan do Bragantino. O Aderlan que volta nesse jogo pro time titular do Bragantino. Um jogador que apoia bastante o ataque, defende muito bem também. Além de fazer alguns desarmes, ele participa de jogadas ofensivas com assistência, às vezes faz gol também. Então ele vai ser o nosso lateral para essa rodada. Meu segundo lateral, temos boas opções aqui, como o Nino Paraíba do Ceará, que é um jogador que apoia bastante o ataque também. Como eu falei, o Botafogo tem alguma dificuldade, então pode ser um jogo bom para o Ceará, jogando dentro de casa contra o Botafogo, e o Nino Paraíba pode ser uma boa opção. Temos aqui o lateral do Santos, Lucas Pires também, um jovem que joga muito bem, pontuou bem já na última rodada, pode ser uma boa opção para essa rodada também. E eu vou colocar aqui para o nosso time o Madison. O Madison, que é um zagueiro, um lateral aí que participa bastante também dos ataques do Santos. Já fez alguns gols aí no Cartola do ano passado, né? Ele participa tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, fazendo alguns desarmes. Então por isso, vou colocar o Madison aqui como meu segundo lateral. Pensando na zaga, vou colocar um jogador um pouquinho diferente também do que a galera tem escalado aí. Temos boas opções para essa rodada. O Léo Ortiz aqui do Bragantino é uma boa opção, né? O próprio Maicon do Santos já pontuou bem na primeira rodada aí, fazendo 9.60. Pode ser uma boa opção nessa rodada também. Mas para o nosso time aqui, vou escalar o David Braz. O David Braz do Fluminense. Vejo que é um jogo difícil para o Fluminense, fora de casa contra o Cuiabá, né? O Cuiabá pode aí arrancar aí um empate ou uma vitória em cima do Fluminense. Então vejo um jogo difícil, mas o David Braz é um jogador interessante porque participa das jogadas ofensivas, principalmente quando tem escanteio para o Fluminense. Olha só, nessa primeira rodada ele fez 3 finalizações aí, fez 2.40 só finalizando. Tudo bem que foi finalizações para fora, mas ele participa aí nessa questão de ataque. É um pouco estabanado na questão de faltas, né? Fez 4 faltas aí no primeiro jogo, mas ele é um jogador que pode aí, se o Fluminense segurar o SG e ele conseguir algumas finalizações, pode fazer uma pontuação boa. Quem sabe até fazer um golzinho, já que é um jogador que vai bastante pro ataque nos momentos ofensivos de escanteio do Fluminense, tá? Então, o David Braz vai ser o nosso primeiro zagueiro para essa rodada. Nosso segundo zagueiro, vamos colocar aqui o João Victor do Corinthians. Como eu falei, o João Victor vai jogar com apoio aí provavelmente do Gil ou do Raul Gustavo do Corinthians aí. O Corinthians que é muito forte dentro de casa, com apoio da sua torcida. Então pode ser um jogo bom para o João Victor. Se o João Victor não jogar e ficar o Raul Gustavo no banco, provavelmente eu vou colocar o Raul Gustavo aqui no Cartola, no banco, né, para substituir ele. Então não vou correr o risco aí de ficar sem um zagueiro nessa rodada. Então o João Victor vai ser o meu segundo zagueiro aqui. Já pensando em meio campo, não tem como ficar de fora o Veiga, né? O Veiga, que é um dos principais jogadores desse time do Palmeiras, um cobrador de pênalti aí, finaliza bastante a gol, cobra faltas, é um jogador que tá jogando muito bem, entrou pela Libertadores no meio da semana no último jogo, no finalzinho, e fez 2 gols bonitos aí, jogador que tá com confiança lá em cima,
tá finalizando bastante. Já adianto aí que ele vai ser o nosso capitão também para essa rodada. Então, coloco o Veiga aí como primeiro meio-campista. Nosso segundo meio-campista, outro jogador que não pode ficar de fora também, mesmo o Flamengo enfrentando o São Paulo, o Arrascaeta é uma excelente opção. O São Paulo tem dificultado os jogos para o Flamengo, né? Tem ganhado alguns jogos aí do Flamengo. Então, o Arrascaeta acaba sendo uma opção interessante porque é um jogador para cartola que finaliza bastante, dá assistência, rouba bolas. Então, ele não pode ficar de fora. Quem tem cartoletas tem que colocar o Arrascaeta, que é um jogador muito interessante para essa rodada. Vejo o Andrei aqui também, do Curitiba, uma excelente opção, principalmente para quem tem cartoletas, que quer valorização. Ele valorizou bastante na primeira rodada. Lembrando que essa rodada é importante colocar jogadores valorizados. Quanto mais valorizados, melhor, porque o jogador valorizado nessa rodada ele tende a continuar valorizando pelo sistema do Cartola. Então, se você quer valorizar mais, coloque jogadores mais valorizados para você continuar valorizando aí, beleza? O nosso terceiro e último meio-campista aqui, vou fazer uma aposta de um jogador que eu acho que é muito interessante para a Cartola FC, que é o jogador do Ceará, o Lima. O Lima tem jogado bem, nos últimos Cartolas tem entrado e pontuado muito bem, então vou fazer uma apostinha nele aqui contra o Botafogo, jogando em casa. Como eu falei, o Botafogo tem um pouco de dificuldade, já mostrou isso no primeiro jogo, é um time aí que está em formação, então não conseguiu se acertar muito bem ainda, perdeu para o Corinthians dentro de casa, aí levou 3 gols, né? Mesmo com o técnico novo aí, o português aí, ele tem que colocar o time em dia e não conseguiu colocar ainda. O time ainda tá um pouco estabanado, tá ainda fazendo algumas jogadinhas erradas dentro de campo, né? Não se encontra, o jogador não consegue conversar com o outro. Nesse primeiro jogo contra o Corinthians ficou muito evidente isso. Então o Ceará tem tudo para fazer um jogo muito bom contra o Botafogo dentro de casa. E o Lima vai ser a nossa terceira aposta de meio de campo. No ataque, vou colocar aqui um jogador que está entre os mais escalados, que é o Roger Guedes do Corinthians. O Roger Guedes é uma excelente opção. Apesar do Roger Guedes não estar em uma boa fase, o Roger Guedes vai jogar contra o Avaí, que é um time um pouco mais fragilizado defensivamente. Então pode ser uma boa opção aqui para fazer gol, para dar assistência e finalizar também para gol, né? Então o Roger Guedes vai ser o nosso primeiro atacante. Nosso segundo atacante, vou fazer uma apostinha aqui, também que eu acho que quase ninguém vai apostar nele, mas eu vou apostar, que é o Marcos Leonardo do Santos. O Santos tem um jogo aí no domingo, às 11 da manhã. Nesses jogos de domingo, normalmente os atacantes do time da casa têm feito muitos gols aí. Então eu vou apostar nesse jogo aí, que o Marcos Leonardo é um jogador jovem, tem feito alguns gols do Santos, é uma revelação aí do Santos. Enfrentando o Curitiba dentro de casa, mesmo o Santos levando alguns gols, eu acho que o Santos tem um ataque um pouco leve, joga bastante ofensivamente, então o Marcos Leonardo pode ser uma excelente aposta, principalmente para quem tem poucas cartoletas aí, que quer apostar no jogador com potencial de fazer gols. O meu terceiro atacante, né, também vai ser um jogador que não está entre os mais escalados, mas é um jogador que participa bastante aí das jogadas ofensivas, que é o Ítalo, do Bragantino. O Ítalo finaliza bastante a gol, tem feito alguns gols pelo Bragantino, né, principalmente aí quando ele joga de titular. É um jogador bastante ofensivo, vou fazer uma aposta nele também, é um jogador barato, precisa de um pouquinho mais para valorizar, mas eu acho que contra o Atlético Goianiense pode ser um jogo bom para o Red Bull Bragantino dentro de casa, e o Ítalo pode ser uma boa opção nesse sentido. Como técnico, galera, como temos poucas cartoletas, vou colocar aqui o Mancini, que é um dos mais escalados, que é o técnico do América Mineiro. O América Mineiro tem tudo para fazer um jogo muito bom contra o Juventude dentro de casa. É um time muito arrumadinho do América Mineiro, então vou colocar o Wagner Mancini aí, até pensando em valorizar um pouco, já que ele é um técnico baratinho, poucos pontos ele já consegue começar a valorizar. Como capitão do nosso time, como eu mencionei aqui um pouco antes, o capitão do nosso time nessa rodada vai ser o Veiga. O Veiga vai ser o nosso capitão. Temos excelentes opções para essa rodada como capitão, como o Roger Guedes, como eu falei, mesmo não estando em boa fase, pode fazer gol aí contra o Avaí, então ele pode ser uma boa opção de capitão. O próprio Arrascaeta também, como eu falei, jogador que não precisa de gols para valorizar, para fazer pontuação, jogador que participa bastante do jogo, rouba bastante bolas, finaliza gol, cobra falta, escanteio, então o Arrascaeta também é outra boa opção, mas vai ficar o Veiga no nosso time aqui. Vou escalar rapidinho aqui os reservas, pra gente ter aqui opções de troca, né?
Aqui na zaga eu vou deixar o Raul Gustavo, como eu mencionei. Caso o João Vitor não jogue, ele vai ser o substituto. Na lateral, vou deixar aqui o Piquerez do Palmeiras. Vejo uma boa opção também, até para o time titular. Como meio campista, o Johan do Atlético do Bragantino é uma excelente opção. Como atacante, vou deixar aqui o atacante do América Mineiro, Paulinho Boia, também aqui como opção. Então, galera, esse é o nosso time para a rodada número 2. Vamos esperar aí uma mitada desse time. Vamos tentar valorizar mais esse time para as próximas rodadas. Tentar uma pontuação boa. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse time, já deixa um like no vídeo. Já se inscreve no canal e vamos mitar aí nas próximas rodadas. Beleza, galera? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui!